Meu nome é John Smith e eu venho estudando há algum tempo sobre a farsa da Terra plana. Eu resolvi gravar esse vídeo para colocar um ponto final nesse assunto, porque existem pessoas sem nenhum escrúpulo e canais no YouTube que estão se aproveitando da falta de conhecimento das pessoas e incitando as mesmas para que engulam essa fraude baseadas nos argumentos de que Deus e a Bíblia comprovam isso, e que apenas a simples observação sem a física e matemática aplicada é suficiente como prova da Terra plana. Neste vídeo eu não pretendo convencer ninguém de que a Terra é sim uma esfera. O que eu pretendo é mostrar como você mesmo pode provar sozinho de que o que eu mostro e falo é verdadeiramente real, e de que a Terra não é plana. Tudo começou por volta do ano de 550 d.C., quando Cosmas Indicopleustes escreveu um livro chamado Topografia Cristiana, que era ricamente ilustrado com mapas. Cosmas Indicopleustes era um mercador e viajante do Mar Vermelho no início do século VI. A principal característica de sua obra é a visão topográfica que Cosmas tinha. Ele acreditava que o mundo era plano, e que o céu na verdade era como uma tampa curva tapando a terra. Apesar de Ptolomeu e outros já terem descrito a terra como esférica, ele queria provar que os gregos pré-cristãos estavam errados, e que a terra tinha sido modelada no tabernáculo, templo descrito a Moisés durante o êxodo no Egito. Mas essa ideia de que a terra seria plana já era descartada desde o século III a.C. O ponto de vista de Cosmas de que a Terra era plana nunca foi influente, mesmo porque estudiosos cristãos como João Filopono discordavam dele, assim como grande parte dos estudiosos e filósofos cristãos da época. 13 séculos depois, no século XIX, Samuel Birley Hallbottom fez uma releitura do livro do século VI e das ideias de Cosmas, e lançou em 1849, usando o nome falso de Parallax, um panfleto de 16 páginas com o título de Astronomia Zetética, a Terra não é um globo. Mais tarde ele expandiu e publicou novamente, mas em formato de livro com 430 páginas, isso no ano de 1881. Baseado nas ideias de Cosmas, Samuel cria um método que ele chama de astronomia zetética. Este método queria provar que o planeta Terra é plano, e acima desta terra plana haveria uma espécie de domo. O Polo Norte estaria no centro desse disco que seria a Terra, e em sua borda estaria o Polo Sul, onde também estariam muros de gelo que evitariam que o oceano vazasse. O Sol, a Lua e as estrelas não estariam a milhões de quilômetros da Terra, mas sim dentro do domo, e a apenas alguns milhares de quilômetros da superfície terrestre. A primeira derrota que a ideia sem fundamento da Terra plana teve foi com o próprio escritor da teoria zetética. Em 1864, Samuel, que na época ainda se escondia sob o nome de Parallax, foi desafiado por Richard A. Proctor, que era escritor e estudioso de astronomia. Um telescópio foi posto na praia em Plymouth Rock, e Richard desafiou Samuel a ver mais do que a lanterna do farol de Eddystone, cerca de 14 milhas mar adentro do local. Após a observação, Samuel, além de não conseguir ver o farol por causa da curvatura da Terra, também conseguia enxergar apenas a metade da lanterna do farol, provando a Samuel que sua terra plana estava errada. Samuel continuou com suas alegações sem fundamento da Terra plana. Em determinado momento, por volta de 1861, começou a se auto-intitular como Dr. Samuel Birley. Ele vivia em uma bela casa de 12 quartos, que era financiada pelos supostos segredos vendidos por ele para prolongar a vida e curar todas as doenças possíveis do mundo. Ele patenteou invenções bem duvidosas como o chamado cilindro de preservação da vida de transporte ferroviário. Na mesma linha de fraudes de Samuel Hallbottom, John Hampden, um seguidor de Samuel, desafiou os principais pesquisadores da época, incluindo Alfred Russel Wallace. O experimento de Alfred, chamado Experiência de Belfort-Level, que comprovava matematicamente a curvatura da Terra, fez novamente as teorias sem fundamento da Terra plana de Samuel caírem por terra.
e John Hampden foi levado aos tribunais por falsidade, calúnia e fraudes e posteriormente condenado à prisão. Anos mais tarde, depois da morte de Samuel, Lady Elizabeth Blount fundou a Universal Zetetic Society, que publicou uma revista intitulada A Revisão de um Globo. A revista esteve ativa no início do século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, as ideias excêntricas de Samuel e sua Terra plana foram esquecidas. Até que em 1956, elas foram ressuscitadas com um novo nome, a Sociedade da Terra Plana, por um novo Samuel, só que chamado Samuel Shelton, escritor de ficção científica sem muita expressão. Com o passar do tempo, a teoria da Terra plana foi adaptada para se encaixar nos interesses de fanáticos religiosos, porque isso prenderia as pessoas e aproximaria o principal objetivo: dinheiro. A teoria foi vinculada a versículos e citações bíblicas, para que essas falsas referências dessem um ar de veracidade à Terra plana. A falta de informação dos reais fatos sobre a criação da teoria da Terra plana é o motivo das pessoas serem induzidas a acreditarem em uma conspiração inventada por um mercador do século VI e que nada tem a ver com fatos bíblicos ou o mundo real. As pessoas que induzem a crença na Terra plana fragilizam as pessoas através de sua fé e se utilizam de versículos e passagens bíblicas como uma falsa base para a veracidade de uma completa mentira, inventada por um mercador do século VI, ressuscitada por um vendedor de elixir de curas milagrosas do século XIX e novamente revivida por um escritor de ficção científica do século XX. O modelo de Terra plana foi sofrendo adaptações com o passar do tempo, unicamente para suprir os interesses financeiros de quem o ressuscita. Hoje, se aproveitando da fé religiosa das pessoas e encobrindo a real história da conspiração da Terra plana, os líderes defensores da conspiração conseguem convencer as pessoas a dar dinheiro para pesquisas que jamais provarão nada. A última adaptação da conspiração da Terra plana é o uso do mapa bem semelhante ao da bandeira das Nações Unidas. Eles alegam que o símbolo da ONU é um sinal de que supostas sociedades secretas como os maçons, Illuminatis e todos os governos mundiais estariam em um plano para encobrir o real formato da Terra. E para usar como isca e prender desinformados, afirmam que a Bíblia e Deus disseram que a Terra é plana, e que devemos fechar nossos olhos para a verdadeira realidade, a ciência e outras informações que provam, contradizem essa conspiração e fraude.